Galvão Pereira, sou aluno da linha de pesquisa PE, mestrado de Engenharia Elétrica. Meu tema é instalações para caracterização de antenas, segundo a AE 3E, padrão 149. Bom, a apresentação ficou dividida da mesma forma que ficou a parte escrita do trabalho. Bom, o objetivo do trabalho é caracterizar as instalações, sendo que são nessas instalações que são medidas as propriedades das antenas, sendo que essa caracterização da instalação vai ser levando em consideração como é feito o projeto desse ambiente, os instrumentos necessários para essas instalações e como avaliar essa instalação em relação à qualidade das medidas que ela vão gerar. E por fim, o objetivo secundário seria abordar os métodos de determinar as propriedades das antenas. Bom, referencial teórico, eu vou falar de conceitos importantes usados durante a I3E149. Um dos conceitos importantes é que a antena testada é considerada recíproca. Isso quer dizer o quê? Que as propriedades dela podem ser determinadas tanto ela funcionando como receptor ou como transmissor. É associado à antena testada um sistema de coordenadas esféricas. Por que esféricas? Porque para determinar completamente o campo de uma antena, deve-se medir as propriedades ao longo de uma esfera de raio constante, sendo que as propriedades são a polarização, a amplitude, a fase e o ganho. Quando você faz isso com uma dessas grandezas, você chama o resultado de padrão de radiação. Bom, essas grandezas tem mais interesse, são, como eu já falei, amplitude, polarização, fase, diretividade, ganho. A amplitude, se estiver objetivando medir o campo na antena, está mais relacionada à amplitude do campo elétrico mesmo. Como ele distribui no espaço, né, na esfera imaginária ao redor da antena. A polarização está relacionada a como esse campo elétrico se propaga ao longo do tempo e ao longo do espaço, sendo que essa polarização ela pode mudar em cada ponto da antena. A fase é uma medida relativa e relaciona as componentes, né, do campo elétrico e como eles, vamos dizer, movimentam em relação ao outro. A diretividade ela tenta medir o quão concentrado está em uma determinada região, né, o campo de uma antena. Ou seja, se a energia está mais concentrada em uma região da esfera ou em outra região da esfera, ou ela está mais uniforme. O ganho está diretamente relacionado com a diretividade, só que o ganho considera as perdas da antena. A metodologia do trabalho é analisar e sintetizar da forma mais sucinta possível o que é apresentado na 3E149 e assim caracterizar as instalações, né, que são utilizadas para a determinação das propriedades das antenas. Bom, em relação aos resultados, bom, quando você está projetando as instalações, você tem que considerar o quê? Que o campo eletromagnético ideal para fazer as medições é o campo composto por ondas planas, ou seja, essa onda plana ela tem que ser recebida ela tem que ser recebida pela antena sob teste. Quando você faz isso, você está
medindo da forma mais correta possível a característica da antena. Bom, só que conseguir esse campo plano e uniforme é impossível na prática. As tentativas de produzir tais ondas dividem as instalações em dois tipos básicos, que chamam instalações de passo livre e instalações de reflexão. As instalações de passo livre, ela tenta aproximar o ambiente mais próximo do espaço livre possível, ou seja, ela tenta absorver todos os campos refletidos, difração, tenta suprimir esses outros efeitos, só que é o que o campo direto predomina em relação aos outros efeitos. Agora, as instalações de reflexão, ela utiliza a reflexão geralmente da superfície do ambiente para gerar a onda plana na região onde a antena de teste é testada na instalação. Importante colocar aqui que as câmeras anecoicas se encaixam na categoria de espaço livre. Bom, no projeto das instalações, os critérios considerados em qualquer tipo de instalação devem ser o acoplamento entre as antenas, as variações da amplitude da frente de onda, as variações de fase da frente de onda e as variações espaciais da frente de onda devido às reflexões e as interferências de fontes estranhas ou externas. Bom, agora em relação a um ambiente específico, é chamado na norma de Elevated Ranges. Esse tipo de instalação é dividido em duas quando ela está num terreno plano ou num terreno irregular. Bom, esse tipo de instalação ela é classificada como de espaço livre. Então ela tenta fazer o quê? Fazer que o campo direto da antena fonte para a antena de teste seja predominante em relação aos outros efeitos, que é reflexão, difração, e os outros efeitos, reflexão. Então, esse ambiente ele é preparado de forma a diminuir esses efeitos, principalmente a reflexão. A reflexão é bem mais fácil de ser suprimida quando o ambiente é plano, né? Porque você consegue localizar, né, mais fácil de onde vem a reflexão especular. Bom, agora o outro ambiente chamado de Ground Reflection Range. Nesse tipo de ambiente, diferente do Elevated Range, a reflexão ela é utilizada para gerar o campo plano na região de teste da antena. Então, no caso dessa instalação, é importante que a superfície seja preparada da forma mais adequada possível para que a reflexão seja especular e o projeto seja o mais aproximado da onda plana possível. Geralmente, essa preparação da superfície é feita considerando a suavidade dessa superfície. Então, existem outras instalações, essa Slant Range, né, instalação inclinada, Compact Ranges, que está nessa foto aqui também, que utiliza um refletor offset, em que o campo da antena fonte é refletido no refletor e vai gerar o objetivo é gerar as ondas planas, né, lá na antena sobre teste. Ele é compacto porque você pode projetar o foco dessa antena fonte de forma que você pode colocar um alimentador debaixo da antena de teste. E as câmeras anecoicas também são descritas na norma, mas como o tempo é reduzido, não posso abordá-lo aqui com detalhe. Bom, em relação ao instrumental das instalações, ou seja, o que é requerido para que a caracterização das antenas seja feita de forma correta.
Bom, precisa, óbvio, a antena fonte, né, que vai gerar o campo na antena de teste. Sistemas de transmissão, sistemas de recepção, né, que vai receber a resposta da antena sob teste, né, basicamente a corrente e a tensão da antena. O sistema de posicionamento é relacionado ao sistema de coordenadas, né, tanto da antena de teste quanto da antena de fonte, porque tem que estar sincronizado para você saber em que ponto ou em que direção, né, da esfera imaginária ao redor da antena que você está medindo a grandeza. O sistema de registro e o sistema de processamento que são relacionados ao armazenamento e processamento dos dados medidos para gerar os gráficos ou os dados para caracterizar ou para definir a grandeza. Aqui é uma foto de como é um sistema instrumental, né, das instalações. Por fim, em relação à caracterização das antenas, temos que avaliar as instalações. Depois que ela já está pronta, projetada, os instrumentos já estão colocados nos seus devidos lugares, você tem que medir o campo na região onde será testada a antena. Existem duas medições que eles chamam de medição de campo próximo ao eixo, que é basicamente medir o campo que chega diretamente da fonte na região de teste, e o campo de ângulos amplos, que são os campos provenientes de regiões estranhas. Pode ser reflexão, pode ser da parte de trás do ambiente. Então você faz essas medições para tentar suprimir esses campos. Em relação ao objetivo secundário, né, que é a medição das propriedades das antenas, falar bem rápido, em relação à amplitude, a fase, a polarização, a directividade e o ganho. A amplitude, entre aspas, mais fácil de ser medida. Você basicamente vai ter que relacionar, como o seu ambiente é conhecido, é fácil de você relacionar a resposta de tensão ocorrente na antena com o campo que você previu que vai estar lá no seu ambiente. A fase e a polarização tem que ser feitas utilizando antenas de referência ou sinais de referências para você tem que comparar para você saber, de alguma forma, fazer uma comparação para chegar no valor de como elas são distribuídas. A directividade ela é medida a partir do padrão de radiação da amplitude. E o ganho, como o ganho está relacionado diretamente com a directividade, você tem que medir a perda da antena de alguma outra maneira, na norma não específica, mas é possível fazer isso, e você indiretamente determina o ganho. Bom, a conclusão é que o objetivo do trabalho foi atingido, que é caracterizar os ambientes, e que esse trabalho pode ser útil na compreensão da I13149 como um todo, no projeto, importante no projeto de instalações, e entender a complexidade de que é as medidas de uma antena, as referências, e é isso.